E eu não sei, parece que há muitas contradições. Como isso seria uma contradição? Eu não vejo isso como contraditório. Eu vejo como complementar. Mas eu quero falar sobre os evangelhos. Qual é o seu nome? Rachel. Oi, Rachel. Eles não são necessariamente relatos de testemunhas oculares. Eles foram escritos em terceira pessoa. E a razão pela qual temos os nomes Mateus, Marcos, Lucas e João é graças aos católicos, que colocaram esses rótulos ali. Então, acho que não entendo por que você diz que eles são relatos de testemunhas oculares. Por que eu acho que são relatos de testemunhas oculares? Isso. Porque eles contêm dados de testemunhas oculares. Por exemplo, o Evangelho de João. Há 59 detalhes de testemunhas oculares naquele documento chamado Evangelho de João, que só poderiam ter sido conhecidos por uma testemunha ocular ou por alguém que conhecia uma testemunha ocular. Ok, é possível que alguém simplesmente tenha escrito uma história? Bem, então você teria que descartar todas as outras evidências de que isso não parece ser uma história inventada, mas sim um relato histórico. Porque está na Bíblia, certo? É a Bíblia que relata isso. Tipo, Marcos é o primeiro evangelho que foi escrito. Provavelmente. Alguns acham que Mateus pode ter sido escrito primeiro, mas a maioria dos estudiosos diz que Marcos foi o primeiro. Ok, então vamos com o consenso geral, acho. E eles dizem que talvez Mateus e Lucas tenham usado muito de Marcos. É por isso que há muitos eventos coincidentes. E se você já leu os evangelhos horizontalmente, comparando cada relato da ressurreição, parece haver muitas contradições. E não é só por serem de testemunhas oculares. Que contradições seriam essas? Bem, por exemplo, acho que em Marcos, as mulheres vão ao túmulo e Jesus não está lá. E um anjo diz a elas para irem contar aos outros, mas elas não contam. Simplesmente termina assim. E depois, algo é acrescentado, aquela parte sobre cobras. E em Mateus, ele exagera totalmente. Fala de anjos, terremotos e tudo mais na ressurreição. E dizem a elas para irem, para contar aos discípulos. E dessa vez, elas fazem isso. Lucas já dá uma contida nisso. Ele diz que a pedra já estava removida e que havia um anjo sentado no túmulo, ou eu não sei exatamente, mas é mais ou menos isso. E então João, sendo o discípulo amado, se colocou, ou quem quer que tenha escrito, se colocou chegando lá antes de Pedro. E eu não sei, parece que há muitas contradições. Como isso seria uma contradição? Eu não vejo isso como contraditório. Eu vejo como complementar, porque são pessoas diferentes escrevendo suas perspectivas. Como exatamente elas se contradizem? Como é que Lucas não menciona os terremotos e os anjos? Isso parece... Bem, se ele não relata um terremoto, isso não significa que ele não tenha acontecido. Mas também não significa que aconteceu. Certo, mas isso não é uma contradição. Por exemplo, se algum repórter entrasse nesta sala hoje à noite e dissesse Frank Turek fez uma apresentação, isso seria verdade. E se outra pessoa entrasse e dissesse Frank Turek falou e o Dr. Ben Gates também, isso também seria verdade. Isso seria complementar, não contraditório. Certo, mas essas são circunstâncias normais. São apenas coisas comuns. Não são difíceis de acreditar. Quando algo extraordinário acontece, tipo anjos, terremotos, pedras rolando. Mas mesmo assim não são contraditórios. Você pode dizer, bom, eu esperava que isso estivesse aqui. Veja, esse é um dos problemas que eu acho que alguns céticos têm com as escrituras. Eles querem dizer que os relatos são muito diferentes para serem verdadeiros. Por outro lado, se fossem exatamente iguais, eles diriam, foram só copiados uns dos outros. Então, olha... Os evangelhos têm coisas iguais e coisas diferentes. Então... Sim, porque estão testemunhando os mesmos eventos. Então vai haver sobreposição, mas também haverá diferenças. Deixe-me te dar alguns exemplos disso. Você sabia que quando o Titanic afundou, algumas testemunhas disseram que ele se partiu ao meio e outras testemunhas disseram, não, ele afundou inteiro. Isso significa que não podemos confiar que o Titanic afundou? Não, isso não é um acontecimento milagroso. Vamos deixar os milagres de lado por um momento. Isso é uma contradição? Parece uma contradição, certo? Mas em que elas concordam? Que o Titanic afundou. Certo, exatamente. Todas estavam contando sobre o mesmo evento. Do mesmo modo, cada evangelho afirma que houve uma ressurreição. Eles podem contar a história de maneiras um pouco diferentes, com detalhes diferentes. E mesmo que haja contradições, isso não invalida o fato de que houve uma ressurreição. Mas por que você teria que aceitar essa história? Veja, o que eu sinto é que vocês estão... Eu não ouvi nenhuma evidência da ressurreição. Só ouço afirmações e apelos emocionais.
Não vi nenhuma O prova. que você consideraria como evidência, além de relatos de testemunhas oculares? Relatos de testemunhas oculares normalmente são os menos confiáveis. Então, como você sabe qualquer coisa do mundo antigo? Eu não sei. Tenho que usar, tenho que seguir com base em... É justamente isso que torna a Bíblia inacreditável, os milagres que ela contém. Ok, então você tem uma presunção filosófica contra milagres. Em vez de partir do ceticismo extremo, que descarta relatos históricos e testemunhos oculares, como se não pudéssemos sequer saber se Tibério César existiu, seria melhor que ela dissesse: eu tenho um problema com o sobrenatural. Não creio em milagres, nem que Deus intervenha na história. Tenho um problema com a ideia da ressurreição. Isso seria mais honesto. Porque o verdadeiro obstáculo, na maioria das vezes, não é a confiabilidade dos evangelhos ou das testemunhas, é a rejeição prévia do milagre. Pequenas diferenças nos relatos, como o número de mulheres no túmulo, não invalidam toda a história. São variações naturais entre testemunhas. Seria melhor que houvesse mais clareza desde o início. Dito isso, vamos continuar. Ou seja, você está descartando milagres, qualquer coisa que envolva um milagre você já exclui. Você quer falar sobre o mundo antigo? Eu acredito que César existiu porque os relatos sobre ele não falam de milagres, apenas de feitos humanos. Tá vendo? Isso é o que eu quero dizer com viés filosófico. Você está descartando milagres por princípio. E para ser honesto, você provavelmente está do lado da maioria dos estudiosos. A maioria diria, se tem um milagre envolvido, eu não posso acreditar. O problema é, o milagroso é possível. Porque se o primeiro versículo da Bíblia for verdadeiro, se realmente existe um Deus, então milagres são possíveis. Você está lendo o primeiro versículo de Gênesis com os seus olhos cristãos. Você não está lendo no contexto histórico. Mas também, o que é mesmo... Qual você acha que é a interpretação correta do primeiro versículo de Gênesis? O que ele quer dizer? Eu não sei, mas dá para ver que você está lendo com a sua lente cristã. Tudo o que ele diz é que houve um princípio, certo? Que Deus criou os céus e a terra. Bom, tecnicamente, você está usando... Ou foi o universo em um estado diferente de forma... O que ele diz é que houve um começo. Então, a Bíblia diz isso. Sim, e a ciência, os cientistas atualmente, inclusive Einstein, também dizem que o universo teve um princípio por meio da teoria da relatividade geral. Talvez esse estado atual do universo tenha tido um começo. Sim, mas o universo não pode ser eterno, senão hoje nunca teria chegado. Isso é um absurdo. Eu nem sei. Não sei o que você quer dizer com isso. Rachel, deixe-me te fazer uma pergunta. Se o cristianismo fosse verdadeiro, você seria cristã? Se algo me levasse até isso, eu provavelmente não teria escolha. Ah, não, você sempre tem uma escolha. Não se eu fosse guiada pelo Espírito Santo. Você pode resistir ao Espírito Santo. Muita gente resiste. Ah, bem, então eu não sei. Eu fui cristã. Se eu te desse um livro, você o leria? Minha mãe, acho que ela vai comprar. Mas essa não foi a minha pergunta, Rachel. Se eu te desse, você leria? Eu poderia ler e talvez fazer um vídeo no YouTube como resposta, acho. Você parece realmente estar aberta à ideia, sabia? Rachel, pense nisso. Se Deus existe, se Ele existe mesmo, e se a história de Jesus é verdadeira, isso não seria a melhor notícia da história? Ah, não para quem vai para o inferno. Mas ninguém precisa ir. Esse é o ponto. Bem, se a pessoa não estiver convencida de que o que está lendo na Bíblia é verdadeiro... Eu disse, se fosse verdadeiro, isso não seria uma grande notícia? Acho que sim. Olha, Opa, acho que... você confessou! Isso pode parecer simples, mas ao ouvir certas objeções, especialmente sobre o inferno, percebe-se algo mais profundo. Muitas pessoas rejeitam a Bíblia não por falta de evidências, mas porque acreditam que Deus não é bom. Essa crença distorce a forma como leem as Escrituras, tornando-as resistentes à ideia de um Deus justo e amoroso. Com isso, tornam-se motivadas, consciente ou inconscientemente, a encontrar falhas em tudo, não para aprender, mas para confirmar uma decisão já tomada: rejeitar esse Deus. Mas o problema está numa compreensão errada de temas difíceis como o inferno. E o que elas mais precisam não é apenas de argumentos, mas de uma revelação do amor e da bondade de Deus, de que Ele é o Criador, o Redentor, e que se revelou plenamente em Jesus Cristo. Jesus é a prova viva da bondade de Deus. Ele deu sua vida por nós e ressuscitou gloriosamente, vencendo a morte para oferecer vida eterna. Se olharem para Ele por meio da vida e obra de Jesus, verão que Deus é plenamente bom, justo e poderoso, que Deus revele essa verdade de forma inegável, não só intelectualmente, mas no mais profundo do coração. E que possam dizer: eu busquei e encontrei, e não há ninguém como Jesus. Amém.